Todas as pessoas que se envergonham de falar em público foram traumatizadas pelos seus cuidadores, cuidadoras ou pelos pais durante a primeira infância. Esse é o tema central do podcast de hoje, Media Training, apresentado por mim, Arquimedes de Castro. Muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo. Encosta aí, põe mais um pouquinho de café, que nós estamos ao vivo e é rapidinho a nossa conversa. Não vou te tomar muito tempo. Aqui você aprende coisas sobre o mundo da comunicação. É o meu mundo. Passei a vida toda estudando comunicação. Estudei outras coisas também, mas comunicação sempre foi algo que eu queria saber tudo a respeito. Então eu li bastante. Li aquilo que todo mundo lê, mas também li coisas que ninguém lê. Livros esquecidos, coisas marginais. Mas eu sempre tive muita curiosidade para saber tudo sobre comunicação. E aí eu descobri algumas coisas muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês agora. E esse podcast vai valer muito para você que tem uma dificuldade enorme de falar em público, que quando te chamam para falar em público você amarela. Amarela não, fica vermelha, ruboriza, treme, sua, perde o equilíbrio, as ideias somem, dá um branco. Ai, que agonia! Não é só você que passa por isso, não. Um monte de gente. Um monte de gente que passa por isso. E quais são as causas dessa sensação psicofísica que toma conta do indivíduo capaz, inteligente, bem alimentado, que tem o aparelho fonador perfeito, uma bela língua, bons dentes, uma traqueia maravilhosa, um pulmão ali pulsante, cor-de-rosa, capaz de emitir todo o ar necessário para que a voz saia bonita e tal, e faça um grande discurso. A pessoa estuda, é inteligente, CDF, conhece o CDF, não? Aquela galera que estuda e estuda e estuda mais um pouquinho, gosta de sofrer estudando, gosta de sentir dor de cabeça por ler um livro, gosta de sentar a bunda numa cadeira e ficar com nádegas de mamute para conseguir aprender aquilo que quer aprender. Eu estou falando dessa galera inteligente que não gosta de falar em público, tem uma dificuldade danada de se expressar. E tem um monte de gente assim. Pelo contrário, existe um monte de gente burra, extremamente burra, desinformada, gente que eu carinhosamente chamo de pensamento espontâneo, que fala pelos cotovelos, que quer aparecer a qualquer custo, que pula na frente das câmeras e dos microfones. E esses dois tipos de gente, às vezes vivem na mesma casa, às vezes compartilham do mesmo ambiente. Mas como assim? Por que tão diferentes, né? E aqui, ao contrário do que pensavam os antigos, aqueles que são presos às tradições nihilistas do plano cartesiano, eles esquecem que o ser humano não é uma tábua rasa, não é um papel em branco, não é uma parede branca onde você chega e picha o que você quiser. Não é assim não. Cada ser humano, estranhamente, é único. Nós somos seres assim muito diferentões, sabe? Não achamos ainda nada parecido com a gente. E as nossas diferenças ainda estão sendo descobertas.
Os seres humanos são muito complexos e toda vez que simplifica um problema, né, que as pessoas querem simplificar, mas não fala em público porque tem vergonha, é porque é burro, é porque não tem talento, é porque não nasceu com o dom. Então, eu acho que não é nada disso e eu vou tentar provar para vocês. Eu digo não, eu acho, porque eu não sou dono da razão. E eu acho que ninguém é também. Eu tenho certeza disso. Então a questão aqui não é que eu estou a dizer verdades absolutas e universais. São constatações que eu fiz como pesquisador da área de comunicação, a partir da minha observação e das teorias que eu pus em prática para ajudar as pessoas a conseguirem falar em público. Então, muito bem, a tese original, voltemos a ela. As pessoas que não falam em público não falam porque foram traumatizadas na infância. Mas isso quer dizer que os pais proibiam a criança de falar? Não, explicitamente. Às vezes implicitamente. Se exige de um comportamento das crianças, né, que um dia vai ser considerado crime. Essa ideia de que nós temos que disciplinar as crianças. Devemos colocá-las dentro de uma régua, fazê-las caber dentro de um padrão, estabelecer uma rotina de comportamento, exigir um comportamento moral das crianças, para que elas neguem os seus instintos e aceitem um comportamento que é considerado civilizado e que atende aos padrões da sociedade. Isso inclui calar a boca. Cala a boca, menino. Cala a boca, menina. Quando adulto está falando, criança não fala. As crianças, elas não têm, muitas dessas crianças, eu acho que uma quantidade muito maior do que nós gostaríamos, a maioria das crianças não tem direito a nada. Mesmo dentro de casa, criadas e criados por pais que podem ter dinheiro ou não ter, quando há dentro do seio familiar o princípio da autoridade estabelecido como um valor acima de qualquer outro, aí é muito difícil se expressar, né? Quando a menina vai dizer qualquer coisinha, vamos supor que ela seja uma criança que gosta de cantar, e aí ela aprende as primeiras palavras e começa a cantar dentro de casa, gritar dentro de casa. Os pais chegam cansados, estressados com seus próprios problemas e não conseguem enxergar aquilo como uma expressão artística de uma mente brilhante que está despertando, desabrochando, e mandam ela calar a boca. Não se meta, não fale, cale a boca. Aprenda a aguentar suas dores em silêncio. Aos homens é ensinado não chorar. Às mulheres é ensinado que elas devem sempre aceitarem as coisas como elas são, em silêncio. Mas não é mais assim, mudou. O comportamento humano está mudando, as famílias estão mudando, Arquimedes. Você está falando de um tempo que já passou. Mas esse tempo que passou, ele traumatizou pessoas com a minha idade, com 50 anos. Porque minha mãe não me deixava me expressar. Ela não queria saber do que eu tinha para dizer. Nunca quis. E ela era uma pessoa muito autoritária. Portanto, quando eu tive que me expressar em público, eu me senti muito constrangido.
Eu tive que romper barreiras desse constrangimento e desde então eu tenho me esforçado para ajudar homens e mulheres que não conseguem falar em público a superarem os seus traumas. Eu estou falando de alguns deles aqui. Mas aqui eu quero chegar, agora sim, no ponto nevrálgico da questão, da vergonha de falar em público. Por que você está travado, travada? É o seguinte, aqui depois que você vai crescendo, você não lembra como foi que aprendeu a falar. Porque a linguagem, ela é, a memória, ela é o espelho da nossa linguagem. Então, se você não tinha linguagem antes, você não dominava a linguagem, você não tem como ter memória. Você não sabe o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã. A dimensão do tempo, do espaço e dos acontecimentos dentro dessa linha de tempo. É isso que faz com que a gente construa o que a gente chama de memória, de personalidade. Como quando você aprendeu a falar, você não tinha linguagem, você não tem memória. Então você lembra porque te falaram, lembra porque te disseram. Repare que chegamos aqui num ponto extraordinário, é que a nossa memória é formada pela nossa linguagem. Então a forma como nós nos expressamos, a forma como nós pensamos, as palavras que nós conhecemos e conseguimos dominar dentro de uma frase, tudo isso é que forma a nossa memória. E sem memória não tem personalidade. Porque quando perdemos a memória, perdemos a personalidade. Então, entenda, a sua personalidade, ela é formada por camadas de linguagem que vão sendo aprendidas durante o tempo, né? Dentro da família, depois na escola, depois entre os amigos, depois no trabalho, depois nos ambientes sociais que você frequenta, na igreja, não sei aonde, onde você for. Né? Você vai aprendendo linguagem, palavras novas, sentidos diferentes. E o mais difícil na fase adulta é quando tu percebes que não sabes falar em público, porque as pessoas riem de ti, porque elas se divertem, elas te diminuem quando você fala em público. E descobrir isso na fase adulta é muito difícil, porque exige fazer uma viagem para o passado, para um lugar aonde não queremos ir, para a primeira infância, onde todos mandavam em nós. No tempo que éramos escravos, crianças, não decidíamos nada sobre a nossa própria vida. E às vezes guardamos a mesma linguagem, os mesmos vícios de linguagem da primeira infância. Porque ninguém chega pra gente para dizer, você está com mau hálito. Ninguém chega pra gente para dizer, você está falando errado. Corrigir as pessoas que falam errado e fazer isso com um amigo, com uma amiga, é certeza de perder a amizade. Se você fizer isso com alguém que você está flertando, já era. Então, o meu trabalho, ossos do meu ofício, o principal osso do meu ofício, aquele que não vem com carne nenhuma, sequinho, é aquela hora de chegar e dizer, amigo, amiga, você está falando errado, sua fala é primitiva, esse seu jeito de expressar-se é ineficiente, ninguém vai te entender. Desse jeito que você fala é mesmo ridículo. Você tem que mudar, você tem que aprender a falar em público, desenvolver uma personalidade capaz de fazer relações públicas. Por quê? Porque tu não aprendeu do jeito certo, porque te traumatizaram, porque colocaram coisas na tua cabeça que não é verdade. Te disseram que tu fala mal, que tu não tem inteligência, que o que tu diz não tem importância, e tu acreditou. O meu trabalho é destravar a sua linguagem e lhe ensinar que a principal característica humana, a mais bela de todas, se não fosse a música, é a oratória.
Tchauzinho. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima, se próxima houver.